Olá a todos. Queremos que você seja capaz de se abrir para a paixão do Espírito Santo e viver de fato as coisas fundamentais, as coisas básicas da sua vida com Deus. Seja no estudo, no contexto da igreja, na vida ministerial, onde quer que for, alguns dos mais fundamentais compromissos, dos comprometimentos mais fundamentais que você fizer com Deus, para Deus, serão esses que te levarão adiante, exatamente esses que te manterão caminhando por toda a sua vida. Até mesmo aqueles momentos simples que você nem chega a considerar como impactantes, como determinantes em sua história pessoal, mas são momentos nos quais você toma aquela decisão, você faz uma resolução em sua mente de se dedicar a Deus. São esses os momentos responsáveis por mudar tudo na sua vida. Por isso, nessa aula de hoje, nós queremos avançar para o próximo passo sobre nos movermos em paixão. E para se mover em paixão, você precisa tomar a decisão de querer ser uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual é exatamente o oposto de uma pessoa carnal. Há muitos cristãos carnais que têm impedido o desenvolvimento da obra de Deus no planeta Terra. Nós não estamos falando que eles não vão para o céu. Sim, eles vão para o céu. Não é que eles não frequentam a igreja. Sim, eles vão para a igreja. E não é que eles não dizimam ou façam algumas coisas certas. Na verdade, eles fazem. Porém, a paixão da vida deles não está exatamente no Espírito Santo. A paixão de suas vidas está voltada para algumas de suas ambições carnais e para a forma carnal com que eles vivem. A Bíblia tem muito a dizer sobre uma pessoa carnal. Uma pessoa carnal é razoavelmente bem descrita pela palavra. Nós vamos ver vários exemplos. Por isso a intenção dessa aula é te levar a um lugar de decisão, onde você vai decidir no seu coração, na sua mente, você vai refletir e decidir-se de uma vez por todas a não ser uma pessoa dirigida pela carnalidade. Você não vai ficar aquém da vida espiritual que você deve viver. Você pode ser alguém que até ora em línguas, que até é batizado no Espírito Santo, nas águas, que está no colégio bíblico, aprendendo sobre a Bíblia, estudando a palavra, estudando teologia, mas que ainda assim pode ser alguém carnal. Essas coisas que eu acabei de citar, elas não garantem que sua natureza carnal ainda não possa te impelir para outras coisas. Às vezes nós dizemos que que muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e vemos coisas que nós acabamos justificando como, isso são apenas traços de família, isso são traços de personalidade. A gente muitas vezes até usa aquela expressão, é o jeito da madeira, e dizendo que é apenas um pequeno hábito que nós temos, mas quando você resolve olhar para essas coisas bem de perto, você verá que não se trata simplesmente de um traço de família, de personalidade, alguma coisa assim. E sim que você tem permitido que uma fortaleza carnal governe a sua vida. E essa fortaleza carnal ela pode estar na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções, na sua língua, no seu jeito de conversar, no seu humor, enfim, na forma como você conduz a sua vida, te fazendo se inclinar para as coisas do velho homem ao invés das coisas do novo homem. Por isso nós queremos que você tome uma decisão, a de ser uma pessoa espiritual. E muitas vezes não ser o seu caso, mas nós queremos que essa aula vai te dar ferramentas, inclusive, para encaminhar pessoas para que elas tomem essa decisão, a de ser uma pessoa espiritual. E quantos de vocês não acham que isso seria uma ótima decisão? Então, vamos avançar nesse assunto. Mateus, no capítulo 22, versículo 36 ao 37, nós vamos usar aqui a versão da Bíblia, a Mensagem. Diz assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. E aqui está o padrão para nós. Nós devemos amar o Senhor com nossa paixão, com nossa fé, e a fé é o nosso nervo espiritual, e com a nossa inteligência. Um crente apaixonado cultiva uma intensidade de espírito e um coração com uma incrível e resoluta devoção ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos já algumas aulas refletido sobre esse pensamento aqui e ele nos mostra exatamente isso, a paixão pela vida espiritual que deve haver em mim e que deve haver em você.
Paixão pela vida espiritual. Não estamos falando aqui do nascer de novo. Você já sabe sobre os fundamentos do arrependimento, do batismo nas águas, etc. Nós estamos falando da paixão pela vida espiritual. O que significa que você não irá permitir que a carnalidade governe a sua vida e você irá ainda mudar qualquer coisa que for necessária em você para que possa crescer espiritualmente. A paixão por uma vida espiritual ela começa com um comprometimento em não permitir que a carnalidade governe a sua vida. E você também mudará qualquer coisa para crescer espiritualmente. Absolutamente qualquer coisa que venha se opor ao seu crescimento individual. Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, nos diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Nós vemos também em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, onde nós temos uma declaração de fé. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O velho homem aqui é o ser carnal de que nós temos falado. E nós nos perguntamos então, o que nós podemos fazer para subjugar esse ser carnal, o velho homem? Bem, para isso nós vamos dar então uma olhada nas 9 confissões que um crente carnal costuma fazer. As palavras carne ou carnal, elas são usadas repetidas vezes nos livros de Romanos e também nas cartas de Paulo aos Coríntios. Ambos os livros em que nós vemos Paulo tentando corrigir pessoas no corpo de Cristo, tanto em Roma como em Corinto, e são pessoas com uma mente espiritual, mas que eram carnais em suas atitudes, carnais em suas decisões, no seu estilo de vida, nas suas ambições, em suas controvérsias, nas suas rivalidades, nos seus ciúmes, e que permitiam a carnalidade governar as suas casas, governar as suas vidas. E Paulo ele vai escrever para essas pessoas. E se você é alguém que está lutando com carnalidade na sua vida, essas talvez sejam algumas confissões que você tenha. A primeira delas, você vê aí no slide. Sou carnal, não sou espiritual e sou feito da carne que é fraca. Essa pode ser uma de suas confissões no dia de hoje, ou pelo menos a forma como talvez você se sinta. Eu me sinto carnal, alguém não espiritual, formado dessa carne, de uma natureza que é fraca e que não se submete a Deus, e eu tenho tido dificuldades em submeter a minha vontade ao Senhor. Talvez essa esteja sendo uma de suas confissões. Uma outra delas é: não entendo as minhas próprias atitudes. Me sinto confuso, eu preciso ser aconselhado, eu não sei por que faço algumas coisas que faço coisas que eu não gostaria, minhas ações me confundem. Confissões assim são de uma pessoa que está lidando com uma carnalidade ainda muito presente na sua vida. Eu não acredito que eu tomei aquela decisão, não acredito que eu assisti aquele filme inteiro, por que eu não me levantei e eu não saí antes, eu não acredito que falei mal assim de meus amigos, eu não acredito que eu tratei aquela pessoa dessa forma. Talvez você nunca chegue até a verbalizar essas confissões, as pessoas muitas vezes não chegam a verbalizar essas confissões, mas elas ficam lá dentro da cabeça. Às vezes nem mesmo as pessoas chegam a verbalizar em oração, mas lá dentro do coração, talvez você diga a si mesmo coisas do tipo: eu não entendo a mim mesmo. Eu deveria estar melhor hoje, eu devia ser hoje bem melhor do que isso, eu deveria estar alcançando coisas maiores, deveria ser um amigo melhor, deveria ser um estudante melhor, deveria estar sendo um pai, um marido, uma esposa melhor, deveria ser uma pessoa de oração melhor, um melhor adorador. Não consigo me compreender, às vezes chego a passar dias sem sequer abrir a boca para orar a Deus, nem penso nisso, ou sinto vontade de fazer isso, o que há de errado comigo? Eu até mesmo posso às vezes estar sentado num lugar santo e por dentro estar sendo assolado por pensamentos não santos. Eu simplesmente não entendo o que acontece dentro de mim muitas vezes. Bem, o que pode estar acontecendo é que, na verdade, você tenha dentro de você uma natureza carnal um pouco mais forte do que você gostaria de admitir. E há uma forma de fazer com que essa natureza carnal comece a ceder e se dobre ao novo homem que quer vir à tona em você. Mas o que você precisa fazer é encarar essa natureza, olhá-la bem nos olhos e dizer: ok, eu não entendo minhas atitudes, mas eu sei que eu preciso mudá-las.
Uma terceira confissão que nós vemos aqui de uma pessoa carnal é: aquilo que eu de fato quero fazer, eu acabo não pondo em prática. Você vai até apelos nos cultos na igreja, em retiros, em encontros, em aulas, se submete a aconselhamentos, você faz ali um compromisso de que fará isso, de que fará aquilo, mas você acaba não pondo nada disso em prática. Você simplesmente não tem constância, não dá sequência às coisas. E a razão pela qual isso acontece é que provavelmente os compromissos que você faz e o seu conceito de mudança, eles estão vindo de sua natureza carnal, estão enraizados na sua natureza carnal. Estão sendo fruto ou da culpa, ou da vergonha, ou da exposição, porque você foi pego, foi descoberto em alguma situação, porque alguém te expôs, mas não está sendo fruto do convencimento do Espírito Santo ou de algum desejo real de mudança. Às vezes vem até da confrontação que os seus amigos, os seus líderes, seus pais, seus pastores têm feito com você, mas não tem sido causado pelo poder do Espírito Santo, pela convicção de que, na verdade, você tem de se arrepender disso. E uma coisa é você confessar que tem agido errado, mas a confissão não garante mudança, o arrependimento sim. A confissão ela pode vir por você estar assustado com a situação, como nós já dissemos antes, porque você foi descoberto, porque você está sendo perseguido pelas pessoas, por quê, mas o arrependimento vem quando você se dá conta de que tal atitude ela é ofensiva a Deus e ela é ofensiva ao Espírito Santo. E você então vai se voltar para o Senhor nesse momento e dizer: Senhor, me perdoa, eu não quero nunca mais fazer isso de novo. E daí então você tem uma motivação interior que é real, que em sua raiz é uma motivação vinda do Espírito Santo. Então você deseja mudar porque não está fazendo o que o Espírito Santo deseja que você faça. Uma outra confissão que nós vemos aqui no ponto 4 de uma pessoa carnal é dizer: aquilo que eu odeio é exatamente o que eu faço. E esses pontos e todas as referências bíblicas para eles estão nas suas anotações do aluno. E como você pode, às vezes, até se lembrar, nós estamos extraindo aqui diferentes citações que nós temos lá em Romanos, no capítulo 7, onde nós vemos Paulo dizer algo como: aquilo que eu odeio é exatamente o que eu faço. E talvez você diga ainda: isso não é tudo que eu sou. Nem tudo isso é o que eu sou por inteiro. E quantas vezes você já se viu dizendo isso? Como nós temos aí no ponto 5. Isso não é tudo que eu sou. Há algo mais vivendo em mim que me leva a agir assim. E o que Paulo quer dizer quando ele afirma que há algo mais vivendo dentro de você? Ora, que eu preciso de libertação? Talvez você precise. E se for o caso, a sua cobertura espiritual, você deve buscá-la, procurá-la. E a sua cobertura espiritual deve orar por você, te ungir e fazer tudo o que precisa ser feito e quebrar o poder das trevas, o poder do inferno que tem segurado, retido a sua vida, levado a sua vida para a direção errada. Nós não temos a menor dúvida de que há sim espaço para libertação e para intercessão quando o ponto é lidar com essas confissões. Mas muitas vezes aquilo que te leva, que te conduz a agir carnalmente, não é algo que qualquer outra pessoa alcance, que qualquer outra pessoa consiga tocar, senão você mesmo. E nós até podemos tentar todos os jeitos, os modos de chegar até esse ponto dentro de você, mas é você mesmo quem precisa tomar uma decisão de que essas coisas não vão mais te conduzir. De que as mãos que vão estar na direção da sua vida não serão as mãos da sua carne, mas você mesmo. E então você faz a mudança, você trabalha, você coopera nessa mudança. Outra confissão no ponto 6. Eu posso desejar o que é correto, mas o poder para realizar isso é muito fraco. Isso é um crente carnal pensando. Aliás, ao entrar no capítulo 8 de Romanos, Paulo ele vai mudar a direção do discurso para uma pessoa exatamente espiritual, mostrando que Cristo está em nós e que o Espírito Santo irá interceder por nós. Mas uma pessoa que está sofrendo com pensamentos carnais, ela ainda vai ter os seguintes conceitos, os seguintes pensamentos: eu não tenho forças, eu não tenho poder para fazer o que é certo. E você de fato não tem o poder para fazer isso, não tem o poder para mudar a si mesmo, não sozinho. Não sem o respaldo da graça, não sem a ajuda do Espírito Santo, da palavra de Deus. Mas você pode sim mergulhar, imergir, se aprofundar nessas coisas de Deus e a mudança surgirá. E você ficará maravilhado com o quanto poderá mudar.
Ah, eu não tenho forças para fazer o que é certo. No seu eu carnal você não tem mesmo. Na vontade da sua carne você não tem mesmo. Essa força não vem da sua carne. Não vem da sua mente humana. Essa força vem do Espírito Santo. E nós vemos uma outra confissão no ponto número 8. Eu tenho visto um padrão ocorrer na minha vida. Toda vez que começo a desejar as coisas certas, sou surpreendido por um ataque do maligno. E é exatamente isso que acontece. Toda vez que eu tento andar pelo caminho correto, do jeito certo, me determinando a remover tal atitude, a deixar esse aspecto carnal da minha vida, dizendo que eu não posso mais viver assim, parece que tão logo eu começo a dizer essas coisas, alguém me prepara uma emboscada, e isso é exatamente o quê? A sua natureza carnal. A sua carne não quer Cristo no controle. Por quê? Porque ela está enraizada no pecado. Ela está enraizada numa natureza caída. A sua carne gostaria de ficar do jeito que ela está para sempre. Por isso, tão logo você comece a se alinhar, a se preparar para fazer algo que vai mudar a sua vida, a sua carne vai começar a te atacar. Quantos de vocês que me ouvem já passaram pela experiência de um dia fazerem um tremendo compromisso com Deus e no dia seguinte parece que o mundo inteiro vem abaixo? Quantos de vocês que nos ouvem aqui já foram a conferências, grandes eventos, cultos tremendos, ou até conhecem pessoas que passaram por isso, e após essas situações todas apenas descobre que você está travando uma das maiores lutas que já imaginou? Você está lá e diz ao Senhor, sim, Deus, eu vou te seguir, e parece que de repente tudo explode, tudo vira de cabeça para baixo. Isso acontece por quê? Porque o diabo não quer que você viva esse compromisso e nem a sua carne quer também. Ambos não querem te ver livres daquela fortaleza que eles podem ter em você. Uma outra confissão é que eu estou cansado de lutar essas batalhas internas. E de fato essas lutas podem literalmente nos desgastar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então essa confissão, estou cansado de lutar essas batalhas internas com a lei do pecado combatendo contra o meu corpo e a minha alma, fazendo de mim um prisioneiro do pecado. Ah, mas eu não quero ser um prisioneiro do pecado, eu quero abandonar essas coisas, eu não quero ficar exausto por combater o pecado o tempo todo, eu quero gastar a minha energia servindo a Deus. Se esse é o seu pensamento, se esse é o seu coração, então, e por isso, você deve fazer um compromisso com Deus de não ser alguém carnal. E isso você vai conseguir por meio de Cristo, da graça e do Espírito Santo. Então é importante que você se decida a mudar a direção da sua vida. Eu decido não ser mais uma pessoa carnal, conduzida pela carne, presa pela carne. E essas coisas poderão ser removidas da sua vida, da vida de qualquer pessoa em Jesus, por meio da oração, de um comprometimento com Jesus, mas você precisa clamar a Deus. Você precisa ser duro com a carne, firme consigo mesmo. Todo mundo pode ser o mais duro possível com você e nada mudar, mas se você for firme consigo mesmo pelo poder do Espírito Santo, a carne vai fugir logo. E nesse processo, a princípio até parece que a carne não vai ceder, mas depois de um tempo, novos hábitos começam a surgir e a voz da carne começa a se enfraquecer, e o poder do Espírito e a voz do Senhor começam a ficar mais e mais forte. E logo chega uma hora em que a carne diz, eu não posso vencer essa batalha. Eu não consigo mais segurar você nessa área. Eu vou tentar achar alguma outra coisa. E é nesse ponto, então, aqui que nós queremos avançar para a próxima letra, a letra B. A paixão por uma vida espiritual começa com minha decisão de abrir mão de tudo e de qualquer coisa nessa vida, a fim de alcançar o alvo que Deus tem para mim. Eu abro mão de tudo e de qualquer coisa. Você precisa ter firmeza com aquilo que precisa abandonar. Coisas que você ama, coisas com as quais talvez você esteja acostumado, mas que no fim das contas são impedimentos na sua vida. Guarde essa palavra, impedimento. Nem todo impedimento ele vai ser classificado como pecado. Alguns impedimentos são até mesmo coisas naturais que você tem o direito de fazer. São decisões que você pode tomar com relação à sua vida, ao seu tempo, às suas emoções, às suas afeições. E o que você faz delas necessariamente não é pecado. Por exemplo, o fato de você ser uma pessoa muito dedicada, por exemplo, ao hobby de jogar futebol. Isso não é algo pecaminoso. Ter uma grande paixão por esportes, gastar tempo com hobbies não é pecado. Entretanto, conforme você busca Deus,
o Senhor ele pode apontar para uma área como essa e te dizer, olhe, isso não é pecado, mas é um impedimento para aquilo que eu preciso que você faça. Então o Senhor vai pedir que você deixe algumas coisas, que normalmente você não pensaria em deixar por não ter antes se perguntado o que seria necessário para se tornar alguém mais espiritual. Talvez você pensava que para ser alguém espiritual, o jeito que você está agora seria suficiente, com apenas 5 minutos de oração diária, por exemplo, ou alguma outro conceito que você tenha. Mas há momentos na vida em que o Senhor virá a você e te dirá, vamos para o outro nível, vamos cavar mais fundo. Por que não deixa de lado esse tipo de humor que você tem? Isso não te ajuda em nada. Isso não é pecado na sua vida, mas também não é algo que te edifica. Isso não é pecado, mas também não ministra nada de bom na vida de alguém. Então veja que o Senhor ele pode colocar o dedo em coisas assim das nossas vidas que não sejam necessariamente um pecado, mas que são um impedimento. E é importante que você entenda que se quer e você vai avançar para um outro nível, e por isso você vai precisar abrir mão de algo ou talvez de tudo nessa vida. E aqui eu preciso dizer que o abrir mão em Deus nem sempre será algo romântico, como muitas vezes as pessoas pensam que é. A submissão será algo muito mais realista do que romântico. E dizemos que nós vamos entregar assim tudo ao Senhor até que Ele de fato vem e pede para nós entregarmos. Ora, se você precisar abrir mão de algo ou de tudo nessa vida, como você vai entregá-las? Quantos de nós reconhecem os maus hábitos que têm que nos impedem de sermos pessoas espiritualmente dinâmicas, como nós devemos ser? E nós queremos agora que nesse momento da aula, você pegue aí as suas anotações. E queremos que você escreva em suas anotações um desses hábitos que te impedem de se tornar a pessoa que você sabe que pode se tornar. Apenas um deles nós queremos que você escreva, que você anote aí. É importante dizer que a diferença entre algo bom e algo ótimo está, sabe onde? Nos detalhes. Nas pequenas coisas que você faz para tornar isso de fato ótimo. A diferença entre o bom e o ótimo é uma linha muito fina. E na sua vida há coisas que você pode deixar. E o Senhor quer nesses dias colocar o dedo nisso e te dizer, ei, por que você não entrega? Por que você ainda está apegado, você ainda está apegada a isso? Agora, além de você escrever esse hábito aí nas suas anotações, nós queremos também que você escreva uma coisa pela qual você está sempre se desculpando. Algo pelo qual você está sempre dando desculpas. Dizendo coisas do tipo, isso vem da minha família, a minha vida me fez assim, me fez ver as coisas do jeito que eu vejo hoje. Isso daqui está acontecendo porque são os amigos que eu tenho, se eu não tivesse esses amigos seria diferente. Ou talvez sobre essa coisa que você vai escrever aí nas suas anotações, você dê a seguinte desculpa, é o diabo, é ele quem me faz agir assim. Escreva então aí nas suas anotações algo pelo qual você está sempre dando desculpas, só uma coisa. E seja honesto com você mesmo. Seja honesta com você mesmo. Pequenos impedimentos, pequenos hábitos, de longe, são os maiores limitadores que alguém vai poder enfrentar para que não se torne a pessoa espiritual que ela deve ser. Não são os grandes pecados ou as grandes decisões que na verdade nos impedem, mas são aqueles poucos minutos, aqueles pequenos momentos que você desperdiça que precisam ser transformados em bons momentos. São aquelas palavras que você diz que às vezes nem são más, mas que precisam ser mudadas para palavras melhores, que de fato edifiquem, que comuniquem algo que seja bênção. E ainda, continuando a falar sobre impedimentos, muitas vezes eles ocorrem também por conta, sabe do quê? Da fragmentação das coisas, pela falta de foco. Você não consegue ter foco. Frequentemente, por nós não estabelecermos o que é prioridade, o que é principal, nós acabamos sendo paralisados por todas aquelas outras coisas que distraem a nossa atenção. E acabamos paralisados espiritualmente. William Hansen ele nos conta que ele nos fala o porquê que treinadores de animais, domadores de leões, de tigres, de feras, eles carregam
uma cadeira ou mesmo um banquinho quando eles vão fazer o número ali no circo com aqueles animais, quando eles vão entrar na jaula de um leão. Eles têm armas, evidentemente, outros equipamentos de segurança, às vezes presos na sua cintura, mas você sempre os vê com uma cadeira nas mãos e que, de fato, é o equipamento mais importante que ele carrega naquele momento de domar aquele animal. Ele segura o banquinho, a cadeira por trás e vira os pés do objeto para o rosto do leão. Se você já viu filmes, às vezes você vê fotos de domadores, você vai ver sempre essa cena. O domador segurando um banquinho ou uma cadeira pelo encosto e os pés voltados para o animal. É evidente que se o leão quiser, ele pode despedaçar aquele objeto que não é páreo para ele. Mas aqueles que são acostumados com esse trabalho de treinar, de domar animais, dizem que o que acontece ali é que o animal ele tenta focar os 4 pés daquele banco, daquela cadeira ao mesmo tempo. E essa tentativa de focar os 4 pés ao mesmo tempo paralisam o leão, que ele fica perdido, ele fica tomado, ele fica absorto nesse processo e por isso ele vai se tornar domável. Por isso ele fica vulnerável, incapaz de reagir, já que a atenção dele está fragmentada, está dispersa naqueles 4 pontos ali. E tal como um leão, muitas vezes nós ficamos paralisados por diversas coisas secundárias em nossas vidas, que por serem muitas nos tiram do nosso equilíbrio e antes que percebamos nós já estamos dizendo que não conseguimos dar conta, que não conseguimos realizar nada e por conta disso a paralisia espiritual se instala em nós. Assim, chegamos a essa pergunta: que coisas na sua vida têm fragmentado, têm dispersado o seu foco? E lembrando que nós já falamos, podem ser coisas que não são necessariamente pecado, mas que mesmo assim talvez o diabo tenha infiltrado elas sorrateiramente na sua vida para que você não ache que elas são de alguma forma ruim. Você até consegue lidar com elas, mas o seu foco acaba sendo tirado do Senhor e uma vez que o seu foco mudou das coisas eternas para outras, as suas emoções também vão imediatamente se alinhar a esse foco que você tem agora. E quando suas emoções se alinharam, a sua motivação se alinha da mesma forma. E aí, quando você menos percebe, acontece o quê? Você já está uma pessoa morna, que de um dia para o outro acaba perdendo a paixão pela oração, pelas coisas de Deus, pois algo aconteceu com o quê? Com o seu foco. E aí você precisa então fazer o quê? Abandonar isso. Deixar o que fez o seu foco ser desviado. E nós chegamos então na letra C. A paixão por uma vida espiritual começa com uma confissão de fé, de que uma vida espiritual poderosa é sim algo possível para mim. Começa com a minha confissão de fé pessoal, de que eu direi, eu verei, eu confessarei, eu crerei que eu posso ser essa pessoa espiritualmente dinâmica que Deus deseja que eu seja. Alguém de nós acredita que a mornidão é o nosso chamado? É evidente que não é. Deus deseja que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de paixão espiritual, de fome espiritual, impactados espiritualmente. E precisamos começar a nos ver dessa forma. Precisamos fazer uma confissão pessoal de que nós somos esse tipo de pessoa. Precisamos dizer isso a nós mesmos. Há poder na confissão pessoal. Sabe, diga para você mesmo: eu sou uma pessoa espiritualmente dinâmica, tenho um futuro espiritualmente dinâmico e preciso ser cheio do Espírito Santo todo o tempo, porque eu sou uma pessoa espiritual. Eu preciso orar e ser cheio da palavra, pois é esse tipo de pessoa quem eu sou, cheio do Espírito e da energia de Deus. Sabe, confesse isso para você mesmo, para as pessoas do seu relacionamento. Alguns podem até rir de você ou te contestar, mas isso não importa. Pois o que você está fazendo com essa atitude é estabelecer uma linha, um marco para você mesmo, enxergando a possibilidade de que você pode sim ser uma pessoa espiritual. E esse é o seu futuro. Letra D. A paixão por uma vida espiritual começa com você alimentando o seu homem espiritual interior.
Esse provavelmente é o ponto mais importante. A paixão espiritual, ela está diretamente ligada a como você alimenta, a como você nutre o seu homem interior, o seu homem espiritual interior. Se ele não é alimentado com a comida correta, logo você não mais terá fé e não conseguirá mais caminhar em Deus. Nós conhecemos, você deve conhecer pessoas que, até mesmo na sua rotina pessoal, elas não fazem a sua alimentação natural, muitas vezes não tomam o café da manhã enquanto não se alimentarem espiritualmente da palavra de Deus no seu devocional. E, evidentemente, se alimentar da palavra não tem forma melhor ou mais pura, mais saudável de você alimentar o seu espírito, senão com a palavra de Deus. Há muitas coisas que você pode fazer, você pode ler bons livros, ouvir pregações, ter momentos de adoração, que evidentemente a adoração vai trazer o toque do Espírito, a inspiração dele sobre você, mas isso necessariamente não alimentará propriamente o seu espírito. Mesmo que nós cantemos um ou outro versículo no meio da adoração, mas isso não substitui a leitura e a meditação na palavra de Deus. Não há nada mais poderoso nesse mundo para alimentar o nosso espírito do que o devocional pessoal, particular, íntimo com a palavra de Deus. A oração e a adoração, elas são essenciais no seu devocional, mas não pode faltar a leitura, a meditação, a confissão e a declaração da palavra de Deus. E ao fazer isso, essas coisas virão automaticamente. Que coisas? Ponto número 1. Você vai amar buscar o Senhor. É quando você coloca a sua mente, o seu coração, a sua busca nele. Você passa a amar, buscar o Senhor de todo o seu coração. Você passa também a amar a casa de Deus. Ame a casa do Senhor. Você passa a amar aquele lugar quando você vai entregar o seu sacrifício ali, a sua vida, a sua paixão. Sabe, algo sobre a casa de Deus que se revela maravilhoso quando você, inclusive, vai lá para dar. Se você vai lá só para receber, ou pior, se você vai lá só para observar, sabe, queira mudar o seu coração, sabe, esteja na casa de Deus. Mais uma vez lá, discipline-se a adorar, a orar na casa de Deus. Toda vez que você vier à casa de Deus, pense em alguém por quem você pode orar, sabe, assuma a responsabilidade na casa de Deus. Sabe, no sentido de ser alguém que acrescenta, não apenas alguém só que recebe ou que assiste, mas alguém que acrescenta, que assume responsabilidades. Amém? Sabe, ame seguir a Deus. Ame seguir ao Senhor. Ame o Senhor Jesus Cristo. Sabe, fale dele, testemunhe sobre ele. Ame o Espírito Santo. Devemos amar o Espírito Santo. Crentes espirituais são aqueles que amam o Espírito Santo, que pedem mais do Espírito Santo, que pedem por ser cheios dele, que descansam nele, que pensam nele. Amem uns aos outros. Quando nós somos crentes espirituais, nós amamos uns aos outros, mesmo que nós não gostemos uns dos outros. Nós aprendemos a amar uns aos outros. E aí nós vamos ser pessoas que perdoam, que encorajam, que tocam, que aceitam todas as pessoas ao nosso redor. Amém? Nesse final de aula eu quero que você repita isso junto comigo. Senhor Jesus, eu preciso de mais. Eu preciso de tudo isso. Eu preciso deixar para trás algumas coisas. Não as quero mais. Eu quero que o Espírito Santo lide com elas na minha vida. Em o nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe.